Um amor calmo e um amor reto. Ele é amor, mas ele também é justiça. A gente não deve brincar com a cara do nosso pai. Mas, ó, a gente brinca e mesmo assim você vai dormir e acorda no outro dia. Isso é o quê? Isso é a misericórdia de Deus com a gente. Isso é o amor dele com a gente. A gente vê o que está acontecendo no mundo. Quem já leu Lucas 24, quem já leu o capítulo de Apocalipse, saiba que já está acontecendo muitas coisas. Já aconteceu muitas coisas. As profecias já se cumpriram. Se a gente for analisar, está faltando bem pouquinha coisa. Só Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Mas o que está acontecendo? Além de ele estar abreviando os tempos, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está, sim, abreviando dias, porque ele está vendo que a tribulação está muito grande até para os próprios escolhidos. Muitos estão querendo, os próprios escolhidos estão querendo desistir, dizendo assim, Jesus, eu não aguento mais, Jesus me ajuda. E ele está aqui, com o Espírito Santo dele, nos auxiliando todos os dias. É só você falar assim, Espírito Santo, vem. E aí você sente uma paz. Mas a gente também sabe que é uma batalha entre a carne e o espírito todos os dias. A gente sabe que enquanto a gente estiver nessa carne aqui, a gente não está sujeito a errar. Mas nós temos uma escolha. Reconhecer esse erro e procurar não errar mais. E aí Jesus já está nos auxiliando. Ele vai falar assim, meu filho, você quer acertar? Pois embora. Ele vai te auxiliar. Lê a Bíblia. Não, é o melhor caminho para a gente entender como Deus quer trabalhar na nossa vida. Como Ele nos auxilia com o amor grandioso dele. Entendeu? E aí tem destruído vidas, esse pequeno óbvio que a gente tem usado de maneira incorreta. Falando maldade, fazendo fofoca aqui, fazendo fofoca ali. E aí aquele irmão que está envolvido na fofoca, como é que ele fica? Tem muitos casos que os irmãos que são envolvidos nessa fofoca acabam saindo da igreja e denegrindo a própria igreja. Aí a gente sabe também que a gente não deve vir para a igreja por causa de pessoas. A gente tem que vir por causa de Jesus. Porque isso vai ter em todo lugar. Não adianta dizer assim, eu vou sair dali porque o irmão está falando mal de mim. Não. Você vai ficar lá. E vai orar para esse irmão. Mas aí também a gente tem que falar para esse irmão que está fazendo a fofoca para ele poder ter um freio. Entendeu? Porque também Jesus não gosta. E o que a gente está sentindo falta e tem que pregar no dia de hoje é sobre isso. Porque a fofoca está destruindo a santidade da igreja. Está destruindo. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ter consciência do que sai. Vamos pensar antes de falar. Não custa nadinha você só transmitir o amor e a generosidade e a paz que o Espírito Santo nos deixou. A justiça é com ele. Você faz a sua parte. Fale do amor, mas não aponte o erro do irmão não, porque você também é cheio de erros todos os dias. Quando você acorda, você vai estar propício a errar. O importante é a gente se ajoelhar lá, quando a gente for dormir, se ajoelhar e orar, pedir o perdão de Deus. Porque isso não é só para vocês, é para mim também. Entendeu? É para mim porque eu sou uma pecadora. Eu sou uma jovem que ainda tenho muito para aprender. Mas Jesus, todos os dias, vem me capacitando. Eu venho pedindo sabedoria, discernimento. E você pode pedir isso também, que Ele vai te dar. Entendeu? Pode pedir sabedoria, discernimento, que Ele vai dar. Vai dar. A sua boca, ela denuncia o que está no seu coração. Se você tiver coisas boas no seu coração, vai ser transmitido para fora. Agora, se você tiver coisas ruins, também vai ser transmitido para fora. Entendeu? Eu vou dar um testemunho. Eu já sofri muitos levantes dentro da minha congregação. Afinal, ela é composta por pessoas, não é? Pessoas erradas. Então, vai estar propício a isso. E aí, em todo momento, pessoas que já eram lá de dentro, que sofreram os mesmos levantes, mas não pediram
direcionamento do Senhor, saiu. A justificativa foi: eu não vou ficar nesse ambiente onde eu estou me sentindo mal, onde as pessoas só falam mal do outro, ninguém ajuda, só sabe criticar. Eu estava no mesmo lugar dessa pessoa. Passei pela mesma questão, mas eu ainda estou lá. E aí, sempre quando essas pessoas vêm que, querendo ou não, eu sou próxima delas, eu falo assim: isso não é justificativo para você se afastar de Jesus. Porque eu passei pelo mesmo e ainda estou lá. Porque eu estou lá não é por causa das pessoas. Eu estou lá por causa do meu Jesus. Porque ele sim merece toda a meditação. E não existe sofrimento maior do que ele passou por nós naquela cruz, não. Todos os levantes, todas as críticas, todas as fofocas que foram feitas com o nome dele, não existe maior, não. E nós, vem, pega uma justificativa bem pequenininha e sai da igreja. É porque nunca quis estar lá, provavelmente. E aí o inimigo pega, se você já tem uma faísquinha acesa, diz assim, está com o pé mais fora do que dentro, ele vai lá e joga a rede, você vai lá e é pescado. Entendeu? É desse jeito que ele faz, porque o inimigo, meus irmãos, ele não quer que a gente desfrute do que ele já desfrutou. A gente sabe que ele já desfrutou tudo aquilo que está preparado para nós. E aí o ódio dele é esse. Porque Jesus nos ama tanto que foi capaz de morrer por nós numa cruz. Está nos dando tempo para a gente se consertar perante ele, para a gente usufruir dessa graça. Dessa graça que ele está nos preparando. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Muitos aqui passam por tribulação todos os dias. E ficam se perguntando assim: meu Deus, eu quero paz. Eu quero uma felicidade. E aí você fica se perguntando: cadê essa paz? Onde é que eu vou encontrar essa felicidade? Não vai achar que não. Aqui não. Aqui a gente é como uma chuva. Com tempestades, relâmpagos. Aí ela vai o quê? Passando. E essa é a nossa trajetória aqui. A gente somos escolhidos para ser o quê? Para andar contramão. Então, quando você é escolhido para andar contramão, você vai ter que fazer coisas diferentes do que o mundo já está acostumado, e aí ele vai apontar o dedo em tudo e vai falar assim: por que você está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Segue a gente, esse lado aqui é melhor. E também Jesus, antes de subir, ele falou que não ia ser fácil. Mas que com ele se torna o quê? Suportável. A gente tem a certeza que a gente vai vencer aquela tribulação. Aquelas pessoas que estão seguindo o lado direito da história, elas estão só aproveitando o momento. Porque elas não têm perspectiva de futuro. Futuro em vida e pós-vida. Para eles só morreu, acabou. E aí eles vão seguindo o que tem para seguir. Entendeu? Sem perspectiva. Vai curtindo, dando prazer para essa carne aqui. Entendeu? Que é a carne pecaminosa. Porque a gente sabe que ela não vai subir, ela vai virar pó. O que vai subir é o espírito. E aí a gente está em constante luta com isso. E aí um instrumento que o inimigo também tem usado é as redes sociais. Querendo ou não, eu uso tudo. Mas eu sei que é errado. Porque ele está consumindo o cérebro de jovens como nós. Cada vez mais. Está nos deixando incapacitados de buscar o Senhor de verdade. Hoje em dia só querem cantar um louvor aqui, sentir uma emoçãozinha e depois saiu para fora e acabou essa história. E não é assim. Jesus, ele não trabalha na emoção. Ele trabalha na busca. Ele trabalha na dedicação. Se você quer ser usado por ele, dedique o seu tempo a ele. Não estou dizendo que você vai parar de mexer na rede social, porque isso não tem nem como hoje em dia. Eu tenho amigos que desativam o Instagram, mas depois de um mês ativa de novo. E assim por diante. A gente está por dentro. Tem que estar
precisa pegar e seguir tudo que está dentro. Porque nós podemos usar esse instrumento para falar da verdade. Vamos estar sujeitos a errar usando isso? Vamos. Afinal, Jesus, aqui ninguém é perfeito, ele não vai trabalhar no perfeito. Perfeito só é ele. Mas ele nos auxilia. É reconhecer que ele é fiel. Que, além de tudo, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Nós podemos chamar ele aqui. Não precisa se ajoelhar, não. Chama ele aqui, Jesus, bora aqui, bora conversar. Aí você olha para a parede, você olha para o céu, você olha para uma planta que está na sua frente. Conversa com ele, que ele vai estar lá do seu ladinho. Porque é o que está faltando hoje. A gente pensa que a gente pode conversar com Jesus só ajoelhado, mas não. A gente tem intimidade com ele, só basta chamar ele aqui. Bora, Jesus, comigo. E ele vai. E essa é a nossa identidade. Nossa identidade é ele. Buscar ele quando ainda se pode achar. Porque ele está vindo. Aí muitos não acreditam nisso. Até mesmo nós acaba se deixando levar pelas preocupações da vida, pelo dia a dia. Aí a gente se pergunta assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu, né, como uma jovem de 21 anos, já tenho problemas para resolver. Eu fico atordoadinho contigo. E aí, quando dá no dia do problema lá, final, Jesus vai lá e resolve. Aí eu volto a dormir tranquilo. Aí eu vou ver assim, rapaz, eu me coisei à toa. Porque está aqui mesmo em Pedro, eu não sei qual é o versículo, mas ele fala aqui. Não fiqueis ansioso, pois eu sou teu Deus. Ele te dá o que vestir, ele te dá o que comer. É óbvio que não vai cair do céu. Tem muita gente que espera que caia do céu. Mas ele vai dar o auxílio, ele te dá um emprego na palma da tua mão. Tu piscar o oi, apareceu. Mas é só buscar nele, buscar na vontade dele, entendeu? Não é também ficar esperando cair do céu, não. Tem que correr atrás, é igualmente buscar ele. A gente tem que ir, não é ele que vem, é a gente que vai. Se você quer ser próximo de Jesus, se você quer sentir Jesus na sua vida, você tem que ir aonde ele. Ele vai estar com bem 15 senhorinho, ó, sentado, esperando. Chama por ele, que ele vem. Nós precisamos falar sobre isso nas igrejas. Sobre esses erros que estão frequentes. Como estão estragando vidas. E aí, voltando, eu falei, né? Eu tenho muitas justificativas para sair da igreja. E aí eu fico me perguntando assim, o porquê aquelas minhas outras amigas saíram. Falei assim, se foca em Jesus. Ele é tão bom com a gente. Aí falou assim, não, eu busco ele em casa. Ele me escuta em casa também. Só que a gente também sabe que é importante congregar. Estar em comunhão com os irmãos. Afinal, lá no céu, a gente não vai ficar só eu e Jesus. Vai ser uma multidão de gente que vai ser arrebatado. E nós vamos socializar entre todo mundo, entre paz e harmonia. O quê? Amor. Porque lá no céu só vai ter isso. É aqueles de fato escolhidos que estão com coração cheio de amor, empatia pelo próximo. Entendeu? É desse jeito que vai estar lá no céu. Tem muitos seguindo o que os outros dizem, buscando uma identidade que não é sua. Eu era assim. Eu queria seguir uma identidade de uma pessoa que eu achei muito legal na igreja. E aí, conforme eu fui me dedicando ao Senhor, aí Jesus foi me aperfeiçoando. Não digo que eu sou perfeita. Jamais. Sou muito espoletada. Meu dirigente conhece. Mas aí Jesus, aí eu falei para uma das minhas amigas, né, que eu falei assim, eita, Jesus me deu uma missão. Aí eu falei assim, né, ela falou assim, eu não sou capaz de fazer isso. Vamos pensar minha amiga, né? Aí ela pegou e falou assim, é desse que Jesus gosta. É desse que fala assim, que eu não sou capaz, que eu não consigo. É desse que eu estou atrás. Porque ele reconhece que é um erro, ele reconhece que ele é falho, mas ele
tá lá entregue. E aí eu falando pra ele, eu tô com medo. Não fique não, minha filha. Jesus vai contigo. Ela falando pra mim, né? Eu só recebi, eu falei assim, bora. E aí o Mateuzinho tá aqui, que é a irmã, que é o filho da irmã Ivanilde. Eu tava assim, eu recebo, mas eu não conheço ninguém lá. A irmã Ivanilde vai, fica lá comigo, entendeu? É um dos meus primeiros convites. E espero que venham muito mais, porque eu quero pregar o nome do Senhor daqui pra frente. Porque Deus está atrás desses dispostos a sair e pregar o amor dele. Porque ele é amor. Tem muitos pregando dizendo que ele é só justiça, justiça, justiça. Que ele é fogo consumidor. Mas ele é. Mas ele é muito mais amor. E servir a Jesus de verdade é prazeroso. É prazeroso, meu Deus. Sentiu ele pertinho da gente ali, ó. Ele nos dando missões para pregar sobre ele. Era desse jeito com os 12 discípulos dele, né? Ele dava a missão e eles iam. E falava do amor dele para todas aquelas pessoas que eram necessitadas. E aí diz, nós estamos precisando deixar a fofoca, a maldade, que a gente sabe que o inimigo está alastrando no meio dessa congregação, deixar ela de lado. Não deixar ela de lado só um pouquinho. Bora cuidar da nossa vida com Deus. Porque a gente não está com tempo de estar lidando com isso mais, não. A gente não está com tempo de estar brincando mais com isso. A gente tem que ir enquanto ainda nós estamos com tempo. Porque ele não está nos dando tempo, mas uma hora esse tempo vai acabar. E ele está próximo. Então, nós vamos falar do amor de Jesus, da justiça dele, porque ele é fiel e justo para salvar, para redimir, para restaurar lares e famílias e amigos, aqueles que pensam que estão destruídos no chão, mas ele é justo. Ele é justo. Nós devemos crer que ele faz maravilhas no nosso meio. E nós não fomos chamados para nos encaixar. Como está bem aqui, vou ler novamente, no versículo 9 de Pedro, onde ele está falando que nós somos uma geração eleita. Nós somos eleitos de Deus. Olha que maravilha. Nós fomos escolhidos a dedo, desde o nosso ventre da nossa mãe, para estarmos aqui hoje. Para pregar o nome dele. Para falar do amor dele. Nós somos uma nação santa, com propriedade exclusiva de Deus. Autoridade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Que nos chamou da onde? Das trevas. Que nos chamou daquele caminho de horror. Onde só era angústia, onde só era tristeza. Sem perspectiva. Porque nós passamos por angústia, nós passamos por tristeza, mas o Espírito Consolador do Senhor, ele nos consola. Ele nos fortalece depois daquela tribulação. A gente acorda com um renovo, porque muitas das vezes também, quando vem uma tribulação, é para nos aperfeiçoar perante o Senhor. É para a gente reconhecer que Ele é único, que Ele é fiel e que Ele que está ali para a gente. A gente às vezes recorre para outras pessoas, mas é só Ele que é capaz de sustentar a gente. Somente Ele. Nós somos a geração que fomos encaminhados para a luz. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, busque. Esses dias eu fui para a tarde de poder, aí quando eu cheguei da tarde de poder, eu sentei com a minha amiga, né? Aí ela falou assim, Darla, eu queria muito ser batizada no Espírito Santo, eu quero muito, eu sou batizada nas águas, mas eu queria ser batizada no Espírito Santo. Eu falei assim, meu amor, é só tu buscar, faz um propósito com Deus aí, pega um salmo, fala assim, Jesus, eu vou ler esse salmo todo dia, para me santificar perante o Senhor. Porque foi assim comigo. Eu era uma criança de 14 anos. Aí durante esse percurso a gente é um pouco imaturo, né? E aí eu
falei assim, eu já era da igreja, eu falei assim, eu quero ser batizada no Espírito Santo, porque eu vi uma menina lá na minha igreja e eu achava ela a coisa mais linda. Eu vi nela o Espírito Santo, eu falei assim, eu quero aquilo dali pra mim. Eu quero isso dali pra mim, eu quero aquele brilho, eu quero aquele discernimento. E ela era jovem, assim como eu. E eu falei assim, eu vou buscar esse Jesus que o povo fala que é só você buscar ele, que ele se manifesta sobre você. E aí eu falei assim, eu vou ler o Salmo 91 todo dia antes de dormir. E assim foi. Li o Salmo 91 todos os dias. Tinha os dias que eu queria derrapar, mas mesmo assim eu lia. E aí eu fui em março para abril que eu me batizei nas águas. E aí depois lá para maio, para junho, eu fiz esse propósito com Deus. Quando foi em julho, o nosso dirigente, ele marcou uma vigília, né? Das 12 até as 5 horas da manhã. E aí, nessa época, por incrível que pareça, não sei porque está acontecendo essa frieza nos dias de hoje, mas naquela época os jovens lá da nossa congregação ficaram todo mundo empolgado com essa vigília. E aí o nosso dirigente, ele deu oportunidade para todos os jovens. Ele falou assim, essa daqui vai cantar, essa daqui vai pregar. Eu fui uma das que cantei. E aí ele chamou um pregador de fora, que é o Marcos William, não sei se vocês conhecem, mas ele prega muito bem, gosto muito da pregação dele. E ele foi chamado para pregar nessa vigília. E aí eu cantei, louvei ao Senhor, orei. E aí o irmão, que é esse pregador, falou assim, quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí a irmã Mila, que é a esposa do irmão Baixinho, acredito que algumas pessoas devem conhecer. Nessa época ela foi lá pra frente, ela foi uma das primeiras a ir pra frente, acredito, para ser renovada, ou até mesmo para ser batizada no Espírito Santo. E aí ela foi outras pessoas também. E eu continuei lá no meu lugar, assim. E aí o pastor, ele olhou assim na minha direção, estava sentado assim, onde aquela irmãzinha do bebê estava. E aí ele me olhou e falou assim, ainda tem gente para vir pregar pra frente. E aí eu senti que aquilo dali foi para mim, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu tava lá, né, na vigília das 12 até as 5, fiquei até as 5, eu era uma adolescente, eu comprei um bocado de besteira com medo de ficar com fome, na hora eu nem trisquei nas comidas. E aí eu fui lá pra frente, e aí eu comecei, aí o pastor chegou pertinho de mim e falou assim, fecha o olho e começa a dar glória a Deus. Aí eu comecei, né? Comecei a dar glória a Deus, aleluia. E aí do nada, uma presença assim de outro mundo veio sobre mim. Foi uma coisa assim que eu fiquei espantada, né? Eu não sabia como reagir, mas eu comecei a falar diferente. Eu tava dando glória a Deus e comecei a falar diferente. Aí eu falava e comecei a pular, pulei, chorei. E aí a irmã Mila veio pro meu rumo, me abraçou. Isso vai ficar marcado pra minha história. Veio, me abraçou e nós duas começamos a falar. E falando. E aí o pastor falou assim, agora sim vai todo mundo. E ainda tinha mais gente, mas aí o povo fica com aquele medo de pensar que o Espírito Santo ele é uma coisa ruim. Entendeu? Ainda tem muitos que pensam que é uma manifestação. Eu juro. Aí tem as pessoas que perguntam assim, como é a sensação, Darlene? O que tu falou? Tu entende? Eu disse, não, meu amor, não entendo não. Eu só me jogo. Muitas das vezes eu fico até reprimida, né? Por conta dos erros, né? Aí a gente fica até reprimido de falar, mas a gente tem que se soltar, a gente tem que falar mesmo, tem que deixar o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Porque ele é fiel e justo, ele conhece. E principalmente, além dessa casa que nós estamos aqui, além desse cérebro que a gente tem, Deus, ele olha para um único lugar na gente, que eu acho que é por isso que a misericórdia dele é tão grande. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para nossas intenções. Entendeu? Então é a partir disso que ele vai se manifestar na sua vida. Se ele vê sinceridade em você, ele vai agir. Às vezes ele age até quando ele não vê também, só para ele ver como ele é grande, só para a pessoa ver como ele é grande, ele é soberano e ele é justo. Que ele é amoroso com todo mundo, que ele não tem assim, ele não escolhe, não. Ele vai para aquele que busca. E nós temos essa oportunidade, não é porque você tá idoso, de idade, não, todo mundo tem essa oportunidade. Eu falei, amiga, procura um versículo que tu se identifica, né, que tu faz uma consagração. Ela falou para mim, a gente tem que fazer jejum também. Eu fiz na época.
Me consagrei mesmo ao Senhor e eu consegui o que eu queria. Só que, como eu falei, como a língua é um órgão que quer destruir a gente porque o inimigo ele gosta de agir através dela, teve pessoas que ainda veio perguntar para mim, será que tu é batizada mesmo? Depois de eu ter sido batizada, né? E aí, aquela pergunta me gerou dúvidas sobre mim mesma. Eu falei assim, será que eu sou mesmo? Né? E aí passou tempos, e aí eu tive a confirmação do Senhor, foi numa pregação. Aí eu estava lá muito bem sentada, e ele falou assim, minha filha, você é. Se você sentiu uma presença diferente, se você falou, você é. Se você crê que você foi, você foi. A gente tem que crer que ele batiza. Ainda ele batiza. Ele faz milagres nas nossas vidas. Eu sou o sinônimo de milagre também. Ele já fez um milagre maravilhoso na minha vida. Eu pensei que eu nunca ia enxergar porque eu nasci com um problema de visão, né? Na minha córnea. Aí eu tive esse problema desde quando eu era pequenininha. Eu fui meu ensino fundamental até a faculdade, porque eu sou universitária. Eu fui até do ensino fundamental até a universidade com esse problema. Aí quando eu me espanto que não, ele usa pessoas para me ajudar a conseguir fazer uma cirurgia que era totalmente fora das minhas condições. E eu fiz pelo SUS, dos 2 anos. E aí eu dei um culto de ação de graça, eu só consigo glorificar o nome dele. Mas não porque ele fez isso por mim, é porque ele é bom. O amor dele é transmitido em minha vida. E se é transmitido em minha vida, eu poderia sim, como eu estou aqui hoje, transmitir esse amor que eu tenho na minha vida para todos vocês. Porque ele pode fazer na vida de cada um que está aqui também. Entendeu? Ele pode transmitir esse amor. Então, que a gente venha buscar cada vez mais o nome dele, né? A gente foi chamado para não se encaixar. A gente foi chamado para se diferenciar nesse mundo de horror. Foi chamado para ser diferente. A gente não precisa ser perfeita. Entendeu? Aquela pose, não. A gente tem que só mostrar como Jesus é de verdade. Tanto em nossa vida, né? Em tudo. A gente tem que estar demonstrando como Jesus nos escolheu para diferenciar-se deste mundo de horror, né? Que nós venha refletir sobre a luz de Deus em nossas vidas. Você reconhecer que você tem Deus na sua vida, isso é importante. Ele pode usar do maior ao menor. Ele pode usar cada um que está aqui. Ele ama os seus pequeninos. Assim como eu busquei a Deus com esse entendimento que desde pequeno eu tive que me amadurecer, né? Por conta de situações dentro de casa, onde a tribulação é grande. Eu sou a única pessoa crente na minha casa. E eu aceitei a Jesus, eu tinha uns 12 anos, por aí. Na época, até a minha mãe não queria que eu aceitasse, porque eu era muito pequenininha para entender sobre essas coisas, mas eu fui mesmo assim. Fui e estou aqui até hoje, por cima de trancos e barrancos, mas eu estou. E pretendo continuar, porque eu não vejo o rumo da minha vida sem Jesus. Eu não vejo sentido na minha vida sem Jesus. Eu estou desde pequeno seguindo o caminho dele e eu pretendo continuar até a volta dele. Já está próximo, para a glória de Deus. Quem crê nisso, diz um amém. Então, como uma última proposta, que hoje você entenda que para se alinhar a Deus, você precisa dessa identidade que Ele nos propôs aqui. Como está mesmo escrito lá, escrito não, uma canção do Anderson Freire. Meu endereço é na cidade de Deus, em uma de ouro eu vou caminhar. Estou imaginando a árvore da vida. Em questão de tempo eu irei pra lá. Meu endereço é na cidade de Deus. O meu passaporte eu já conquistei, autenticado pelo sangue do Cordeiro. Vou morar pra sempre juntinho de Deus. E quem vai morar com ele aí diz um glória a Deus e aleluia. Eu espero que vocês tenham compreendido o que o Espírito de Deus quer dizer a todos nós aqui esta noite. Eu disse nós porque serve para mim, serve para todos que estão aqui.
porque eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E isso que eu falei não é sobre emoção, tá? É sobre a decisão. Como eu sempre deixei claro, a gente decidir buscar, a gente decidir se manter firme na vida do Senhor. Porque Ele nos auxilia. Ele nos auxilia. Nos dias de horror, Ele nos auxilia. Em todo momento. Então, que vocês venham estar com isso no coração de vocês. Venham estar alinhados com a vontade dEle. Sempre estar buscando na Bíblia, porque ela é o maior manual para a gente. Provérbios, Eclesiastes, Pedro, Tiago. Esses são livros assim que são manuais assim, para a gente estar no nosso coração dia e noite. Porque Ele nos diz a verdade. Ele usou os discípulos dele para nos transmitir essa verdade. Deixou esse mapa do tesouro para nós. Então, eu espero que todos tenham compreendido o que o Senhor quis dizer aqui. Desde já eu agradeço a oportunidade. É maravilhoso servir a Deus. E você estar aqui também é uma forma de servir ao nome dEle, de glorificar o nome dEle, de dizer que Ele é santo em sua vida. E Ele se agrada disso. Ele se agrada de todo o esforço que a gente faz por Ele. Às vezes é mínimo, mas Ele se agrada. Obrigado desde já a todos. Aleluia. Grande Deus, nosso Deus, trouxe uma palavra do céu. Quantos estão alegres com esta palavra? Pois você é geração eleita, nação santa. A sua boca, a sua língua, ela tem que ser usada para compartilhar as boas novas de salvação. A sua língua não é para você falar mal do seu irmão. A sua língua não é para você falar palavrão. A sua língua não é para você responder o papai e a mamãe. Sua língua é para ser bênção, proferir palavras de bênção. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continue abençoando você, a sua vida, o seu ministério, através do louvor, através da palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos ouvir mais um louvor com o nosso cantor Caleb. Vamos aproveitar ele, né? Todo domingo que ele vai estar aqui, mais 2 louvores. As irmãs querem ouvir em nome de Jesus? Vamos aproveitar o nosso cantor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, vamos aproveitar para nós estarmos colhendo a oferta. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos aqui estão rendidos ao Pai? Aleluia. Abra o seu coração nessa noite. Aleluia. O Senhor, Ele quer te usar. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, oh Jesus. Eis-me aqui, rendido estou.
eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, diga que estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, diga que estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. 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 Mesmo em gemidos, em palavras o Senhor te ouvirá. Aleluia. Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te atende. Aleluia. Ele é o Deus provedor. Aleluia. Você que queira, levante suas mãos. Adora o nome do Senhor Jesus. Esse é um momento de adoração ao Senhor Jesus. Por tudo que Ele fez em nossas vidas. Aleluia. 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 Você que sabe esse louvor, cante. Aleluia. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva o Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Sou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei, porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos têm olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia! Adora o nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Seu Cláudio, você vai acreditar de Deus pelo cante? Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
eu tenha que chorar. Se servirei, porque comigo tu estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu está nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo tu estarás. Sempre contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Mas os meus olhos me olhar. O sinal que tu estás nesse lugar. Aqui nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Deus se faz presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por este culto maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Irmãos, trabalhar com adolescentes não é fácil. É um desafio grande. E às vezes você pensa em desistir. Mas a palavra de Deus diz que você coloca a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. E se você olhar, você vai pagar o preço. Então, avante, vá avante. Não desista, seja qual for aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos. Se você pensou em desistir, lembre, o Senhor Jesus Cristo, Ele não desistiu de você. Ele não desceu daquela cruz, Ele poderia muito bem, mas Ele não desceu, Ele não desistiu de você e foi até o fim, porque foi o chamado dele para isso. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa ministrante. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa. Quantos irmãos adoraram e exaltam o nome do Senhor pela vida da irmã? Digo, irmã Darliane, muito obrigado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo a Deus pela vida do cantor Caleb, Guilherme Caleb. É uma honra para nós, meu irmão, nós estarmos aqui. Será que ele vem? Mas eu vou testar. Vai dar certo. Eita, glória a Deus, nosso Deus é fiel. Muito obrigado pela sua vida também. Os pequenininhos já acompanham ele, né? Ele quando ele estava ali no João Batista, toda a festa que ele cantava lá. Já está no sangue o louvor, né? O DNA dele. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E a sua família, e muito mais o Senhor vai fazer na vida de vocês. Porque Deus, Ele usa os improváveis, né? A irmã dizendo aqui que ela estava sentindo medo, né? Mas quando Deus escolheu Moisés, Ele falou, né, que ele era pesado em línguas. Na língua, né? Não sabia falar. Mas o Senhor é que capacita, né? Para nós fazermos a obra aqui na terra. Eu tenho uma lembrancinha para dar para a irmã. Também para o irmão Caleb, cantor Caleb e irmã Thelma. Pegue, por gentileza, essas lembranças que está bem aí, por gentileza. Nós estávamos presenteando nossos irmãos. Pela boa participação aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Não temos nem ouro nem prata, né? Mas o que o Senhor tem para vocês. Grandes bênçãos o Senhor tem para vossas vidas. Porque Ele é grande em misericórdia. Se você está até aqui, chegou até aqui, é porque o Senhor tem tido misericórdia para com as suas vidas.
Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Radassa para estar entregando um presente aqui para a nossa ministrante. Glória a Deus. Tira o retrato aí, meu filho. Glória a Jesus. É uma pequena lembrança. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou escolher um adolescente para estar entregando aqui a lembrança. Cadê o irmão Ronald? Ronald? Aí não? Ronald já foi embora. Cadê o Saulo? Vem, irmão Saulo. Você já. Vem aqui entregar a lembrancinha do cantor Calé. Glória a Deus. Tirou o retrato aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre. Quantos estão felizes com este maravilhoso culto de irmão? Glória a Deus. Nós vamos estar orando com o nosso dirigente, está encerrando, fazendo os agradecimentos. E não vai embora. Tem uma água com açúcar aí para nós, tá bom? Nós iniciarmos já já. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, só muita gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Muito obrigado aqui a todos. Caleb, eu fico vendo como o tempo passa. A irmã Socorrinha, na época, minha geração, né, solteira, conheceu ali o seu pai, né, José? Lembro de você, pequenininha. Graças a Deus. E Deus tem abençoado grandemente esta família, viu? São todos assim, pessoas maravilhosas, viu? Só tem a louvar a Deus pela vida de todos vocês. Deus continue fazendo a obra, Deus, e nós ficamos felizes em ver tudo aquilo se cumprindo na vida do Senhor. Amém? Graças a Deus. Minha amada irmã, fiquei feliz, viu? Ver essa jovem aqui tão disposta, né? Em fazer a obra, pregar a Deus. E com certeza Deus tem muitas coisas grandiosas para realizar através da sua vida. Em nome de Jesus. E obrigado a todos, tá bom? Nossos jovens, adolescentes. É tão lindo ver, meus irmãos, Deus trabalhando, né? Nesse departamento. Muito feliz mesmo. Ontem estivemos ali na Erpatá, né? Ficaram todos ali, boca aberta ali, vendo tantas crianças, né? Tanto adolescente, né? Louvando muito bem. E eu creio em nome de Jesus que desses aí Deus vai levantar grandes homens, pregadores, cantores, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado a todos, meus irmãos. E estamos também aqui, irmãos, os jovens, adolescentes são uma força mesmo. Os meninos já estão gravando aqui, ali não falou, né? Mas já está sendo transmitido ao vivo pelo canal, né? Vamos espalhar aí para ter muitos seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso aí, a porta da graça cada dia mais e mais crescendo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Encerrando? Tem mais alguma coisa, minha filha? Não, né? E logo depois, né, estaremos ali servindo um humilde lanche, né? Para todos. Vamos orar? Quantos necessitam de oração? Em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai Celestial, meu Senhor da glória, nós te damos graças, Senhor, nós estamos felizes. Ó Deus amado, por nesta noite nós termos sentido, Senhor, a tua presença, em meio aos louvores que aqui foram entoados. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pela tua maravilhosa palavra, Senhor da glória. Ó Deus, recompensa os teus filhos, Pai, que nesta noite de bom grado, Senhor, vieram até aqui, Senhor da glória, cooperar com a tua obra. Pai Celestial, continua abençoando os teus filhos. Em nome de Jesus, é assim, Senhor da glória, continua conosco, abençoando-nos, ó Pai amado, em tudo. Pai, que esta obra, Senhor, continua a crescer, Senhor da glória.
que tu possas continuar, Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, agora, Senhor, agora eu te peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor, que nesta noite estão, Senhor, agora pedindo oração a ti, Senhor. Tu sabes e tu conheces a cada um. Entra com providência, Senhor da glória. Abençoa, ó Deus amado, é o que nós te pedimos, Pai. E por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.